Vamos falar sobre o funeral do ex-presidente do Uruguai, José Mujica, que foi alterado, para esta quarta-feira para a chegada do presidente Lula para fazer essa despedida ao seu colega e amigo a tempo, de chegar em Montevidéu, depois dessa viagem bastante longa e cansativa, pela Rússia e China. Pois é, foi uma viagem longa, uma viagem longa, inclusive, para vir da China para Brasília, são 2 escalas. O presidente Lula fez uma escala em Marrocos, fez uma escala também em Moscou, aliás, de onde ele telefonou para o presidente Putin, para, enfim, insistir para o presidente Putin ir à Turquia, tentar uma negociação com Zelensky para o fim da guerra contra a Ucrânia, mas o telefonema do Lula não deu em nada. O Putin não foi, sendo assim, o Trump também não foi, o Zelensky, enfim. Não deu em nada, mas enfim, uma viagem longuíssima, o Lula chegou de madrugada, descansou um pouco lá no Palácio da Alvorada e vai para a despedida do Pepe Mujica, que é o grande exemplo, o grande ícone da esquerda latino-americana, um homem de grandes qualidades pessoais, humanas e políticas. E isso lembra a gente o seguinte, que depois daquelas fotos, daquelas críticas todas ao Lula cercado de uma montanha de ditadores, de autocratas para aquele evento pró-Putin na Rússia, o Lula agora tem a chance de ter a foto cercado dos líderes democráticos da América Latina em torno de Pepe Mujica. É só uma lembrança que eu acho muito importante, porque, sim, o Lula era amigo do Mujica, o Mujica gostava do Lula, o Lula gostava do Mujica, tanto que o Lula foi se despedir dele em Montevidéu, quando ele já estava ali no finalzinho, quando ele já estava anunciando que o fim estava próximo, o Lula foi lá se despedir. E aí fica uma lembrança muito forte de uma das últimas entrevistas do Mujica, em que ele dá um puxão de orelha no amigo Lula. Ele disse, aspas, o presidente Lula não preparou um sucessor. O presidente, aliás, as aspas são assim, aspas, o Lula está perto dos 80 anos e não preparou um sucessor. Essa é a grande desgraça do Brasil. Então, olha aí, o Mujica dando uma lição ao Lula, o Mujica que, além de tudo, era um grande filósofo, um grande caráter, uma grande personalidade, dando uma lição no Lula. Eu acho que o Lula ainda não aprendeu e a eleição do ano que vem está logo aí. Bom, Helene, outro assunto, mas está ligado ainda a essa viagem do presidente Lula. Que balanço que você pode nos fazer dessa viagem, considerando aspectos econômicos, mas também políticos, que tem muita crítica nessa área? Pois é impressionante isso, porque a viagem do Lula à Rússia foi uma avalanche de críticas, porque ele foi o único líder democrático de toda a América Latina que estava ali ao lado do presidente de Cuba, do presidente da Venezuela e dos autocratas mundo afora de todos os continentes, no que seria, o que foi um dia a comemoração da vitória contra o nazismo na Segunda Guerra, mas que todo mundo sabe há anos, que virou uma grande homenagem, uma grande demonstração de força para o próprio Putin, no momento em que o Putin invade e destrói um outro país. Você viu que nenhum líder democrático da Europa foi, nenhum outro líder democrático da América Latina foi, nenhum líder democrático da Ásia foi, enfim.
e o Lula estava lá. Agora, no caso da China, o Lula tinha tido grandes anúncios, né? Porque a China anunciou 26 bilhões de reais em investimentos no Brasil, investimentos em áreas super estratégicas para o desenvolvimento do nosso país, ou seja, para tecnologia e para comunicações e infraestrutura. Ou seja, foi um belo anúncio, o Lula trouxe uma mala cheia de anúncios. E também na reunião do Putin com a CELAC, que é a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, né, a China também investiu 52 bilhões de reais, anunciou investimentos de 52 bilhões de reais. É muito dinheiro para os pequenos países do Caribe, para a nossa América Latina tão povoada, tão cheia de problemas, e era para ser manchete de todos os jornais. Mas, né, lá vai o Lula com a Janja para o jantar com o Xi Jinping e, segundo as versões, a Janja, questionou o Xi Jinping em pleno jantar diplomático sobre o TikTok. O Lula teve que, na coletiva, em vez de falar dos anúncios, dos planos, dos investimentos e tal, teve que ficar se explicando e matando no peito, né? Porque ele disse que ele é que perguntou do TikTok, que a Janja depois se manifestou e ela tem o direito de se manifestar, e enfim. E aí piorou tudo, né? Piorou tudo ao dizer que convidou e o Xi Jinping topou enviar um representante chinês para o Brasil para discutir a regulamentação das redes sociais. Imagina a festa que a oposição fez, principalmente dentro do Congresso, mas também fora do Congresso aqui no Brasil, porque tudo o que a China não é uma democracia. E tudo que a China não está apta a fazer é discutir regulamentação de rede social e internet aqui no Brasil. Até porque, cá para nós, a regulamentação da China não existe. O que existe na China é a ditadura da censura. O Estado determina como funcionam as redes, como funciona a internet, quem pode, quem não pode, o que pode. Então, essa vinda de um representante chinês, aí que foi a pá de cal na chance do Lula voltar da China, cheio de boas notícias, alegre e saltitante. É um erro atrás do outro, gente. Seguimos por aqui com a Eliane Cantanhede, que estava falando um pouco, né, sobre essa agenda do presidente Lula, que agora pousa, já vai de novo viajar para o Uruguai para prestar as homenagens a José Mujica. E ainda acaba, de alguma forma, adiando enfrentar a grande crise que a gente está vivendo, que é esse escândalo do INSS, que, de alguma forma, né, Eliane, é um problema que o governo, fora o presidente aqui, fisicamente, território nacional, fica um pouco mais difícil de lidar, ou é uma estratégia também para tentar desviar de qualquer afetação da popularidade do presidente, que estava tentando ser reerguida ali pela equipe de comunicação? Não tem nada a ver. Desculpa, Carolina, mas a ida à China e à Rússia é uma ida estratégica em que o Lula, além dos investimentos na China, ele revelou, ele ostensivamente mostrou um vínculo do governo dele e um vínculo ideológico, inclusive, com Rússia e China para enfrentar o Donald Trump,
para enfrentar os Estados Unidos, não apenas na questão da tarifa, até porque esse vínculo do governo Lula e do Lula com Rússia e China é anterior à posse do segundo mandato do Trump e, portanto, anterior ao tarifaço. Então, era uma visita estratégica. A questão ali de levar a CELAC, os países latino-americanos e do Caribe até a China, também já estava programada com muita antecedência, e a questão da despedida do Mujica, né, independentemente dos problemas internos brasileiros, das urgências internas, né, o Lula jamais poderia deixar de ir à despedida do Mujica pelo que ele simboliza para o continente e não apenas para a esquerda, né? Porque é um político que defendeu a simplicidade, que usou o fusquinha azul dele de 1987 até o fim, que morou no sítiozinho simples dele. Enfim, tudo isso tem uma simbologia, uma lição de vida, de costumes, de poder muito importante. Sim, mas o que eu me refiro é em relação aos problemas que permanecem em território nacional e que acabam ficando num segundo plano até o presidente voltar definitivamente aqui para enfrentá-los. O problema não é só o presidente, o problema é que, como eu disse lá na segunda-feira, Brasília essa semana é um feriadão. Né? Você viu que o presidente da Câmara, os líderes dos principais partidos da Câmara estão em Nova York para um evento. O presidente do Supremo Tribunal Federal está nesse evento. Tem os governadores de Goiás, o governador de Santa Catarina, o governador de São Paulo, o governador de Minas, está todo mundo em Nova York para esse evento. Do outro lado, o Lula também levou a maior parte dos ministros dele para a viagem, principalmente à China. E, inclusive, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Ou seja, Brasília, essa semana, estava vivendo um novo feriadão fora de época. Né? Então está tudo parado e uma questão grave, muito grave, é a questão do INSS. E a gente teve ali uma informação muito importante da TV Globo e da Globo News, que é o seguinte: um servidor que era responsável pelo setor de fiscalização dos contratos do INSS com entidades sindicais, ele fez um depoimento para a polícia muito importante, para a TV Globo e para a Globo News, muito importante. Uma das entidades que mais roubou nessa história é o Conafer. O Conafer tentou, em 2017, no governo Temer, fazer um acordo, um contrato com o INSS, e aí o INSS fez uma avaliação, disse que não podia. Quando chegou em 2019, já no governo Bolsonaro, o contrato foi fechado, e em 2020, esse servidor do Serviço de Fiscalização do INSS fez um depoimento, uma denúncia na Polícia Civil do Distrito Federal, e no mesmo ano, meses depois, ele fez também na Polícia Federal, falando dos roubos de aposentados e pensionistas. Quando ele fez o segundo depoimento, que foi para a Polícia Federal, ele inclusive foi para a Polícia Federal porque disse que depois da denúncia ele começou a sofrer ameaças de morte, o que reforça a ideia de uma organização criminosa que, além de roubar aposentados e pensionistas do INSS, também ameaçava as pessoas de morte. E
E ele disse, nada foi feito, só foi aberta realmente, só foi feita uma operação, só houve a tentativa de desbaratar essa organização criminosa agora em 2025, ou seja, 5 anos depois das denúncias desse funcionário. E, além disso, essas denúncias eram corroboradas pela série de reclamações dos próprios aposentados e pensionistas. Milhares de reclamações e nada foi feito. Gente, isso tem um efeito político enorme. Por quê? Porque a oposição ao governo Lula, a oposição capitaneada pelo bolsonarismo, agora está com a faca no pescoço do Davi Alcolumbre para botar para funcionar a CPMI, a CPI mista do INSS, e já está pronta, tudo pronto para pressionar o Supremo Tribunal Federal para determinar a abertura da CPMI, sob o argumento de que CPIs são um direito da oposição e das minorias. Ok, só que a minha pergunta é, depois de comprovado que o servidor fez todas as denúncias em 2020, em pleno governo Bolsonaro, que o Conafer não pôde funcionar no governo Lula e foi autorizado a funcionar e roubar no governo Bolsonaro, será que a oposição vai continuar com esse ímpeto todo de realmente abrir a CPMI? Essa é a pergunta. Esse depoimento e essa entrevista do servidor, que está toda registrada, toda confirmada, toda, enfim, carimbada, né, mostra o seguinte, que uma CPMI do INSS não pega só o governo Lula, pega o governo Bolsonaro, que deixou as coisas acontecerem. E aí eu lembro da entrevista do Márcio Macedo, que é o secretário-geral da Presidência da República, dizendo o seguinte, essa roubalheira começou no governo Bolsonaro e está terminando no governo Lula. O governo Lula é que tomou as providências. Agora basta o governo Lula acertar aí na devolução do dinheiro, na reação a todo o escândalo. E isso é que o governo é bem... vai, volta, recua, acerta, desacerta. Mas na questão da CPMI, eu, se fosse bolsonarista, se fosse deputada, senadora de oposição, ia pensar 2 vezes em abrir essa CPMI ou não. Tudo bem. E outra notícia do dia, Eliane, para a gente concluir, a condenação da deputada Carla Zambelli, 10 anos de prisão, unânime na primeira turma do STF por invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça, e o Walter Delgatti, né, o hacker contratado para isso, 8 anos e 3 meses de prisão. Ainda pode recorrer, mas é mais um capítulo, já que estamos falando de novela, do embate STF-Câmara? É mais um embate, mas espera aí, né? A Carla Zambelli, ela, primeiro, é uma deputada novata, né? Ela chegou na política completamente desconhecida, completamente sem bagagem, sem histórico. Ela chegou à política na onda do bolsonarismo em 2018. E aí ela vira deputada, vira uma deputada muito esfuziante, né? Envolvida ali em todos os processos em relação ao Sérgio Moro, em relação à polarização entre Lula e Bolsonaro. Ela chega às vésperas da eleição de 2022, aliás, literalmente na véspera da eleição de 2022, de revólver em punho, correndo atrás de um cidadão pelas ruas de São Paulo, ou seja, ela é polêmica, ela é extravagante, e neste caso a Zambelli foi condenada por unanimidade na primeira turma, inclusive com o voto do ministro Luiz Fux, que é mais contido ali na dosimetria. Por quê? Porque ela é
acusada e agora condenada por contratar um hacker, que é o Walter Delgatti, que já era condenado, que já tinha problemas com a justiça, e ela contratou para fazer o quê? Para invadir o sistema de internet do Conselho Nacional de Justiça e introduzir falsamente um monte de, enfim, decisões mentirosas, falsas, inclusive a decisão de uma prisão do Alexandre de Moraes, o ministro que é relator desses casos todos de golpe de Estado, golpe contra a democracia. Então, realmente, ela não tinha defesa. Como é que uma deputada contrata um hacker que já era condenado para invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça para implantar esse tipo de documento nocivo à democracia, às instituições? Portanto, a decisão é de cassação do mandato e 10 anos de prisão em regime fechado.